Olá, amigos da TV Justiça. Hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Aqui na TV Justiça, é claro, é o Plenárias que está começando. Hoje é dia de conferirmos os destaques das sessões dos dias 24 e 25 de fevereiro de 2016, respectivamente quarta e quinta-feira, é claro, diferente do que aconteceu na semana anterior, que tivemos 3 sessões, uma pela manhã, mas ainda com repercussão do que aconteceu na semana anterior, nesta semana, não é isso, Karina? 2 grandes temas foram julgados e concluídos no Supremo Tribunal Federal, tanto na quarta como na quinta-feira, e temas de grande repercussão. Na quarta-feira foi o encerramento do que, como você disse, um julgamento que foi iniciado na semana passada e girava em torno de uma discussão acerca de uma possível violação de um direito fundamental, que é a inviolabilidade do sigilo bancário sem autorização judicial. Esse julgamento foi concluído na quarta-feira, um julgamento conjunto, um recurso extraordinário e 4 ações diretas de inconstitucionalidade questionavam dispositivos da Lei Complementar 105 de 2001, que trata justamente dos procedimentos que autorizam a quebra de sigilo bancário por algumas instituições, sem que isso, de uma certa forma, esbarrasse nesse direito fundamental previsto no artigo 5º, que é a inviolabilidade. Muito se foi questionado sobre o caráter não absoluto dos direitos fundamentais e chegou-se à conclusão, por maioria de votos, na quarta-feira, os ministros acabaram decidindo que a transferência de informações de instituições bancárias, bancos ou outras instituições financeiras que são sigilosas a respeito da movimentação bancária dos contribuintes para o fisco, para a Receita Federal, entenda, sem a autorização judicial, não implica em quebra de sigilo bancário, apenas uma transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, sem que isso houvesse um tangenciamento ou uma violação da norma constitucional. Esse foi o julgamento, portanto, da quarta-feira. E na quinta-feira, uma discussão que veio da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, foi afetada pela turma para julgamento no plenário, porque tratava-se de um caso inusitado e que um caso que deveria, que os ministros, essa foi uma preocupação muito grande, o ministro Teori Zavascki, promover o debate acerca da situação, já que envolvia um crime sexual contra menor de 6 anos, na verdade, uma criança de 6 anos, e qual seria a legitimidade do Ministério Público para propor essa ação diante de uma alteração que foi feita no Código Penal em 2009, considerando que o crime foi cometido em 2007. Essa discussão acabou levando os debates de toda a sessão plenária na quinta-feira e acabou sendo um julgamento único na sessão da quinta-feira. 2 julgamentos, portanto, bastante emblemáticos no plenário do Supremo Tribunal Federal nessa semana e que nós vamos acompanhar nesse plenárias. Na verdade, inclusive, essa questão de quarta e quinta, ela se torna um pouco mais complicada exatamente porque, pela própria curiosidade que temos em relação ao julgamento desta quarta-feira, que é justamente a questão dos dados bancários serem repassados para a Receita Federal. Vale lembrar que justamente é um julgamento que começou na manhã da quarta-feira da semana passada, quando tivemos uma sessão extraordinária pela manhã. O julgamento não continuou à tarde, havia uma outra pauta específica, foi retomado na tarde da quinta-feira passada e ele foi finalizado exatamente na quarta-feira desta semana, exatamente o que nós vamos ver agora. Então, revendo o que foi exatamente o que aconteceu na sessão plenária da quarta-feira desta semana, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a Receita Federal tem poder para acessar dados bancários de contribuintes e empresas sem necessidade de autorização da Justiça. O julgamento, que, como dissemos, foi interrompido na quinta-feira da semana passada, foi concluído na tarde desta quarta-feira. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Luiz Fux, que seguiu a maioria da votação já proferida. Estou me alinhando à maioria já formada e também gostaria de destacar que já há uma série de salvaguardas com relação à administração tributária federal, de sorte que também entendo que é de bom alvitre adotar-se aquilo que consta
do voto do ministro Luiz Roberto Barroso com salvaguarda em relação aos demais entes da federação. A discussão gira em torno de 5 processos, um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e 4 ações diretas de inconstitucionalidade que tratam sobre a quebra de sigilo bancário e o acesso da Receita Federal à movimentação financeira de contribuintes sem autorização judicial. Os processos discutem o artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001, que estabelece requisitos objetivos para o repasse de dados. O ministro Edson Fachin é o relator do RE e o ministro Dias Toffoli das 4 ADIs, que começaram a ser julgadas na semana passada, em uma sessão extraordinária. Na última quinta-feira, foram proferidos 7 votos, 6 a favor da quebra sem autorização e apenas o ministro Marco Aurélio votou contra, argumentando inviolabilidade do direito à privacidade, determinada na Constituição Federal, e a inconstitucionalidade do artigo 6º da lei. O ministro Gilmar Mendes destacou que existe uma tendência internacional à transação de dados fiscais entre órgãos públicos e privados e julgou constitucional o acesso da Receita Federal. O fato é que a legislação em debate não autoriza a divulgação das operações bancárias dos contribuintes. A rigor, o sigilo permanece. Os dados são compartilhados com a administração tributária. Não são expostos. Só não se admite segredo em relação às operações bancárias contra o fisco. O dever de sigilo está expressamente previsto na nova redação conferida pela Lei Complementar 104, de 2001, ao artigo 198 do Código Tributário Nacional. Consta também do artigo 6º, parágrafo único da Lei Complementar 105, de 2001, e sua violação é punida com a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa na forma do artigo 10 da lei, já referido. Ao votar, o ministro Celso de Mello acompanhou o ministro Marco Aurélio pela inconstitucionalidade da norma. Ambos ficaram vencidos. Sustenta-se que o litígio constitucional em questão não envolve quebra de sigilo bancário, mas sim mera transferência de dados sigilosos ou simples compartilhamento de informações existentes sobre os contribuintes e as pessoas em geral nas instituições financeiras. O presidente da Suprema Corte, ministro Ricardo Lewandowski, seguiu a maioria, destacando em seu voto regras já válidas em defesa ao contribuinte. Não é possível permitir que o fisco fique, manipulando os dados sigilosos durante muito tempo e só depois é que vá notificar o contribuinte. Então, a mim me parece que essa imediatidade de notificação do contribuinte, assim que é aberto o necessário processo administrativo, é essencial para a sua defesa. E continuo dizendo, ao qual se assegurará o mais amplo acesso aos autos, garantindo-lhe o direito à extração de cópias de quaisquer documentos ou decisões, de maneira a permitir que possa exercer a todo tempo o controle jurisdicional dos atos da administração, segundo atualmente dispõe a Lei 9.784 de 1999, que também pode ser eventualmente revogada no futuro. Portanto, nós já temos algumas regras que estão estampadas no referido decreto, na referida lei, que eu procurei sintetizar nessa minha proposta de interpretação conforme, para que fique consolidada para o futuro esta interpretação que, porventura, o Supremo haja por bem conferir ao artigo 6º da Lei Complementar 105, como voto, portanto, acompanhando tanto o ministro Fachin quanto o ministro Barroso, e também o ministro Dias Toffoli, exatamente na mesma conclusão, apenas propondo uma defesa maior do contribuinte, parece que possa ser alcançada mediante uma interpretação conforme os termos sugeridos pelo ministro Barroso e também por mim, data vênia, como voto. Por 9 votos a 2, a Suprema Corte julgou constitucional o repasse de informações pelas instituições financeiras à Receita Federal, sem a necessidade de ordem judicial.
Decisão, portanto, na quarta-feira desta semana, Karine, que teve uma grande repercussão e que tem gerado, inclusive, um comentário que tem sido feito genericamente, no sentido que este repasse de dados sem necessidade de autorização judicial de instituições bancárias para a Receita Federal se constituiria em uma quebra de sigilo. É isso? Não necessariamente, né, Cadu? Os ministros disseram que, na verdade, a quebra do sigilo bancário, ela vai acontecer quando essas informações que são sigilosas dos contribuintes e que estão sob o domínio dos bancos, vamos dizer assim, elas são pulverizadas. Então, se amanhã ou depois cai na mídia qual é a sua movimentação bancária, Cadu, houve aí sim uma quebra de sigilo e sem ordem judicial e, enfim, vão se apurar as responsabilidades. Neste caso, e o ministro Gilmar Mendes bem disse isso no voto dele, ele falou o seguinte: a função do fisco e da Receita Federal é justamente fiscalizar para poder cobrar os tributos. Essa transferência de informações que são sigilosas e que vão correr, vamos dizer assim, nos bastidores entre instituições bancárias e o fisco, ela é fundamental para a função primária, que é da Receita Federal, fazer essa fiscalização. Não houvesse essa circunstância, seria muito difícil a cobrança efetiva, né, desses tributos que são atribuídos a toda a população, a todos os contribuintes. Então, na verdade, o que se decidiu por maioria é que não se autoriza a quebra do sigilo bancário. Ele continua sendo protegido constitucionalmente, mas autoriza-se essa transferência de informações ou essa transferência de sigilo, que continuam informações que devem ser mantidas sem essa divulgação, sem essa pulverização, mas ela transfere-se da órbita bancária para as atividades da Receita Federal e do Fisco para proceder a essas informações. No voto do ministro Dias Toffoli, que foi o relator das 4 ações diretas de inconstitucionalidade, ele faz, inclusive, uma observação. No âmbito da Receita Federal, existe um decreto também de 2001 que regulamenta ainda mais o procedimento para essas transferências de informações. E que para que os estados e os municípios também possam fazê-lo, sem ordem judicial, e essa transferência aconteça efetivamente, mais uma vez, na busca da fiscalização e cobrança de tributos, é preciso que haja também um decreto, tanto estadual como um decreto municipal, regulamentando esse processo, preservando o sigilo dos contribuintes e, de uma certa forma, mantendo todo esse direito fundamental previsto na Constituição para os contribuintes brasileiros. Então, não implica, como você disse, uma quebra de sigilo bancário, mas uma transferência de sigilos propriamente dita. Leitura, portanto, que foi definida desde a semana passada, culminando na sessão plenária desta quarta-feira. E você vai ver no próximo bloco. Na sessão plenária desta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal julgou o caso de crime sexual envolvendo menor e negou o pedido de habeas corpus que pedia a nulidade da ação penal. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, aqui no Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias e agora, neste segundo bloco do nosso programa de hoje, nós vamos rever como foi a sessão plenária desta quinta-feira. O Supremo Tribunal Federal julgou o caso de crime sexual envolvendo menor e negou o pedido de habeas corpus que pedia a nulidade da ação penal. Na sessão, os ministros analisaram o habeas corpus que buscava afastar a legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação que condenou o autor a 6 anos de prisão por atentado violento ao pudor contra uma menor de 6 anos. O processo corre em segredo de justiça. A defesa alegava que o caso não poderia ser objeto de ação penal pública, mas sim de ação privada, e pedia também o reconhecimento da decadência com a consequente extinção da punição imposta. A queixa-crime foi apresentada 1 ano, 8 meses e 5 dias após o conhecimento de quem seria o suposto autor do fato. Portanto, quando já teria se operado a decadência. O relator, ministro Teori Zavascki, não conheceu o pedido de decadência e entendeu que o MP não poderia ter interposto a ação. Bem se vê, portanto, que em momento algum, ainda que informalmente, seja no processo de conhecimento, seja nos habeas corpus, ficou evidenciada a falta de recursos dos representantes legais da vítima para prover as despesas processuais, circunstância que legitimaria a atuação do Ministério Público para promover a ação penal pública condicionada. O que as instâncias ordinárias concluíram foi então somente que a ação penal, nos casos de crimes sexuais praticados contra incapazes, é pública e incondicionada.
Não se pode ignorar, o fato de o representante legal da vítima ter oferecido queixa-crime, imputando ao paciente a conduta criminosa pela qual fora posteriormente condenado em razão da denúncia do Ministério Público. Releva considerar ainda que nos autos da queixa-crime, o próprio Ministério Público admitiu tratar-se o caso de típica hipótese de ação penal privada, muito embora, como já ressaltado, tenha opinado pela rejeição da queixa-crime por ilegitimidade decorrente da não recepção do artigo 225 do Código Penal. Em suma, sob qualquer ângulo, não se verifica a legitimidade do Ministério Público para propor a presente ação penal. Por fim, não é o caso de se conhecer quanto ao pedido de decadência, que há esse pedido no habeas corpus. É que, ao contrário do afirmado pela defesa, nessa via processual não é possível avaliar a regularidade da queixa-crime, questão não abordada pelos pronunciamentos anteriores e sujeita à impugnação por meio próprio, se porventura emitido juízo contrário aos interesses da parte. Reitera-se que o juízo processante se limitou a arquivar a queixa-crime por reconhecer a titularidade do Ministério Público para a propositura dessa ação. Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus para reconhecer a ilegitimidade ativa do Ministério Público nos autos da ação penal por ele proposta, com o consequente arquivamento desses autos. Esse é o voto, senhor presidente, que eu submeto à consideração dos colegas. O ministro Edson Fachin divergiu e votou pela não concessão do pedido. Reconheço que a jurisprudência desta Corte, como assinalado pelo eminente relator, aponta em direção oposta. Pedindo redobradas vênias, não me conforta seguir o entendimento assentado. Sendo assim, entendo, na linha do que assentaram as instâncias precedentes, não recepcionado o artigo 225 do Código Penal, na sua redação anterior à Lei 12.015 de 2009, pela Constituição. Portanto, entendo revogado o artigo 225 do Código Penal desde o momento em que entrou em vigor a Constituição Federal de 88, razão pela qual não depreendo retroatividade da regra nova do artigo 225, uma vez que, no silêncio, e este silêncio já existia, no meu modo de ver, desde quando a Constituição entrou em vigor, prevalecia o disposto no artigo 100 do Código Penal, cuja regra estatui: a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Assim, continuo. Assentada essa premissa, desde a entrada em vigor da Constituição, a ação penal para essa modalidade de crime já era pública pelo disposto no precitado artigo 100 do Código Penal. Não se pode dizer, portanto, na minha concepção, que haveria uma retroatividade do disposto na atual redação do artigo 225 do Código Penal, que agora prevê o crime como de ação penal pública ao caso concreto. Por fim, não reconheço a aplicabilidade dos preceitos constitucionais que regem a aplicação benéfica retroativa da norma penal ao acusado e a irretroatividade da regra mais grave ao acusado, tal como citado, o disposto no inciso 40 do artigo 5º da Constituição da República, aos precedentes jurisprudenciais. Entendo que tais regras se aplicam apenas às leis penais, mas não à jurisprudência. Chamando a atenção que se tratava de um caso específico, o ministro Roberto Barroso denegou o HC, ressaltando a situação delicada vivida pela família da vítima. Se nós aqui agora dissermos que não cabe a ação penal pública, o Estado brasileiro terá desprotegido essa criança, primeiro dizendo não cabe ação penal privada e depois dizendo não cabe ação penal pública. Portanto, o Estado brasileiro estará dizendo a essa moça e a essa família que não cabe nenhum tipo de sanção contra o comportamento do qual a menina foi vítima, o que me parece um descalabro total. Acompanhando o relator, o presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, votou também pela parcial concessão do pedido. Não fosse a questão da decadência, que é controvertida e que o ministro Teori está mandando para as vias apropriadas a solução dessa questão, parece-me que é patente no caso, não quero me pronunciar de forma genérica, no caso, patente a ilegitimidade ad causam do Ministério
Ministério Público. Então, por essas singelas razões, eu acompanho o relator, acompanho o ministro Marco Aurélio, peço vênia à divergência. Por maioria, os ministros denegaram a ordem no habeas corpus julgado na tarde desta quinta-feira. Portanto, decisão que tomou toda a sessão plenária, foram apresentados argumentos, inclusive a partir da tribuna, já que foi um habeas corpus em que houve sustentação oral e que envolveu uma questão que ela é delicada, inclusive correu em segredo de justiça, daqueles casos que tem uma dose de drama no caso em si. Em razão da existência do menor, exatamente, né? Mas que aqui envolve, eu te perguntaria, Karina, questões essencialmente processuais. Seria esse o tipo exatamente, no caso que estava em questão, é esse tipo de questão que estava analisada nesse caso? Houve até uma dificuldade para a gente acompanhar esse julgamento, justamente porque, como ele corre em segredo de justiça, poucas informações foram passadas. Mas, ao longo do julgamento, a gente conseguiu entender e visualizar a dimensão do problema que fez com que a segunda turma afetasse o julgamento desse habeas corpus ao plenário e a preocupação do ministro Teori Zavascki, relator, justamente para que a questão fosse deliberada num colegiado muito maior, não apenas da turma. Questão da aplicação da lei no tempo e no espaço, porque tivemos momentos diferentes dos fatos acontecendo, da acusação sendo apresentada e o que previa a legislação em um momento e em outro, não foi isso que estava em debate? Aqui, nesse habeas corpus, o autor do habeas corpus, ele buscava, de uma certa forma, a anulação da ação penal, já que ele teria sido condenado a 6 anos de reclusão por atentado violento ao pudor contra uma menor, e que ele buscava, de uma certa forma, a extinção da punibilidade para que ele ficasse livre, não cumprisse essa pena. Então, a principal alegação dele era de que o Ministério Público não poderia ter ingressado com a ação penal pública incondicionada para proteger os direitos da menor e que levaram à condenação dele por atentado violento ao pudor. Isso tudo porque houve uma evolução legislativa em 2009 que fez alterar o artigo 225 do Código Penal para dar um outro tratamento, para dizer que a proteção desses menores devem ser feitas pelo Ministério Público numa ação penal pública incondicionada. Antes de 2009, o artigo 225 dizia assim: a ação penal ela é pública, o Ministério Público poderia propor essa ação para a defesa dos interesses e dos direitos da proteção do menor em crimes de violência sexual, apenas em 2 circunstâncias. Quando os pais ou responsáveis não tivessem condições financeiras de arcar com a ação penal, ou quando se tratasse de abuso de poder, de pátrio poder, do padrasto ou de tutor ou curador. Nesse caso, a ação penal era pública e incondicionada, o Ministério Público teria legitimidade para propor a ação penal. Fora desses casos, e que era o caso concreto, a ação seria penal privada, ou seja, o pai da criança que teria que ingressar com essa ação. Quando ele ingressa com a queixa-crime, o juiz da ação diz: não, essa ação é pública incondicionada, ou seja, é o Ministério Público que tem que propor, porque é a proteção do interesse do menor à luz do que diz o artigo 227 da Constituição Federal. E a Constituição diz que a proteção dessas crianças se deve, em primeiro lugar, à família, à sociedade e ao Estado. E que, no caso, portanto, ele afastou a ação penal privada, mantendo a legitimidade do Ministério Público. O caso evoluiu, o STJ deu a sua decisão e o Supremo foi instado a se manifestar sobre essa legitimidade do Ministério Público. O ministro relator Teori Zavascki entendeu que o Ministério Público não poderia propor a ação e que a ação teria que ser privada. Mas o juiz de primeira instância já tinha dito que não era e que, portanto, o caso deveria ser encerrado, culminando com a anulação da ação penal. Esse não foi o entendimento que prevaleceu. O ministro Edson Fachin, logo em seguida, vota entendendo assim como o juiz lá de primeira instância, que não teria havido a recepção e que o Ministério Público teria, sim, legitimidade para propor a ação. O ministro Luiz Roberto Barroso, que acabou votando parcialmente com o ministro Edson Fachin, no sentido de manter a legitimidade do Ministério Público, ele decidiu dessa forma, mas por fundamento diverso e que acabou sendo o fundamento que prevaleceu na turma. No plenário do Supremo Tribunal Federal. Para o caso concreto envolvendo as peculiaridades, o ministro entende que a ação deveria ser privada, mas como o próprio Estado, o próprio Judiciário disse lá na primeira instância que não cabia ação penal privada, dizer agora que o Ministério Público não poderia propor essa ação deixaria o menor completamente desamparado. Então,
esse não seria o papel do Estado e do Judiciário. Então, para esse caso concreto, assentou-se a legitimidade do Ministério Público, não obstante o crime tenha sido cometido em 2007, anterior à alteração de 2009, que prevê a ação penal pública incondicionada nesses crimes de violência sexual contra menor. Então, foi uma decisão peculiar, levando-se em consideração o caso concreto em razão dessas decisões e dessas divergências de entendimento. Uma decisão também bastante importante no plenário do Supremo Tribunal Federal, e já que estamos encerrando o programa, é interessante a gente falar também que na quarta-feira a decisão sobre a quebra do sigilo bancário fez modificar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O que antes somente podia ser acessado, esse sigilo bancário podia ser acessado, de acordo com a jurisprudência do Supremo, apenas pelas CPIs federais e estaduais, agora também pode pelo fisco, independente de autorização judicial. O direito dinâmico que você acompanha a jurisprudência sendo formatada todas as quartas e quintas-feiras ao vivo aqui na TV Justiça e os principais momentos aqui no Plenárias. E novamente na semana que vem já temos essa mesma dinâmica se repetindo, portanto, com o encontro marcado. Encontro marcado na quarta e na quinta com o direto do plenário ao vivo e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia e continue conosco aqui na TV Justiça.